Pai, muito obrigada pela obra da cruz, porque é através dela que nós estamos aqui. Pai, nós temos uma aliança de amor umas com as outras, seladas em Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhas de Deus, herdeiras de Deus. Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Deus, nós queremos dizer que o único propósito que nos traz aqui, nesse culto, nessa noite, é para dizer que nós amamos o Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre as nossas vidas, que nós possamos ser edificadas e amadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a se assentar, né? Fique à vontade. Nós estamos na casa do Pai. É uma alegria a gente poder estar aqui, né? Em plena quarta-feira, véspera de feriado, né? Tem alguns aí que vão aproveitar ainda para fazer um recesso, né? As escolas, algumas escolas e faculdades não vão ter aula, né? Então, tem um pessoal que aproveita aí para sair, para passear um pouquinho. Mas eu agradeço a vida de cada uma de vocês que está aqui. Nós sabemos que Deus tem um desejo muito grande de fazer um trabalho, né, com as mulheres da nossa igreja. E eu estava ali, a gente adorando ao Senhor, né? E a gente sempre aprendeu, nunca despreze os pequenos começos, né? E para um pequeno começo, nós estamos num grupo muito bom. Sou grata a Deus pela vida de cada uma, né? Cada uma se dispôs a estar aqui, né? Temos aí a Bruna, vésperas de ganhar a Elisa, está aqui conosco, né? Podia estar lá, eu estou em casa. Eu lembro que quando ela chegou aqui, no mesmo dia veio ela e a Larissa. Chegaram no culto com as bebês no mesmo dia, né? A Bruna com a Olivia com 10 dias e a Larissa com a Isabela com 45 dias, né? E vieram aqui para buscar o Senhor. Tão gostoso isso, né? E nós deixarmos todas as nossas atividades para estarmos aqui. Eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Fazendo parte do reino. Nós fazemos parte de um reino. E sempre que fala de reino, rei, rainha, eu lembro muito da minha infância. Meu pai sempre me levou, e eu acredito que era com um propósito tudo isso, né? A Ariane está aqui, vai lembrar, né? Minha irmã vai lembrar da história. Meu pai me levava para assistir o filme da Cici Imperatriz. E uma história verídica, né? E eu ficava doidinha para assistir o filme. Eu achava aquilo maravilhoso, né? Ela descendo aquela escadaria, toda aquela roupa e tal, né? E quando era a irmã, que era para ser a escolhida, e no fim, né, na verdade, o noivo se apaixonou pela Cici, né? E aí ela se torna a rainha e depois se torna a imperatriz. E eu sempre gostei muito disso e sempre assisto, né? Eu gosto de todas as séries lá sobre a Inglaterra, Londres, tudo que acontece lá nos reinos. Eu amo esse tipo de filme. E eu entendo que tudo isso também tem um propósito. E quando eu era adolescente, eu comprei o livro da Cici. Fui tipo um sebo, né? E fui catar o livro lá para ler, era grosso pra caramba. E eu sempre gostei dessas coisas. E nós fazemos parte de um reino, todas nós. E nós fomos tiradas de um reino e fomos colocadas em outro reino, né? Queria pedir para a Ju colocar para nós lá Colossenses 1:13. Diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos tiradas, né?
Então, você imagine, né, nós estávamos num reino, aí, né, Deus vem, pega a gente aqui, e Deus nos escolhe, né? Não fomos nós que escolhemos a Deus, Deus nos escolheu. Nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do seu amor. Nós fomos transportadas. Então, todas nós sabemos que nós fazemos parte de um reino. Mas nós precisamos ter entendimento do que é esse reino. E o que esse reino tem preparado para nós também. E como que nós correspondemos fazendo parte desse reino. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, nós saímos do governo do diabo e nós passamos a fazer parte do governo de Deus. Glória a Deus por isso mesmo, né? Porque vivendo num reino de escravidão, num reino onde é governado pelo diabo, nós só temos coisas ruins. Quando nós fomos transportados, né, para o reino de Deus, e ele fala do seu amor. Quando nós somos cercadas de amor, nós sabemos o que acontece, né? Nós, mulheres, fazemos isso com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, e no nosso trabalho. Então, nós sempre somos movidas pelo amor. O tempo do pecado, ele acabou. E o tempo do reino chegou. E eu, sem combinar com a Fernanda, a não ser a música antes da ministração, mas ela falou, né, uma das músicas foi justamente a respeito do reino, né, que nós fazemos parte do reino de Deus. E eu quero que a Ju projete para nós lá, Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós fomos constituídas, né, como sacerdotisas e rainhas e sacerdotisas. Mas nós precisamos entender, né, o que isso quer dizer. Muitas vezes a gente lê o versículo e acaba não compreendendo. Reino, né? O rei, a rainha são aqueles que lideram, são os príncipes, são os comandantes, são o Senhor da terra. É o que governa. Esse é o papel do rei, né? É o nosso papel como rainhas. Sacerdotisas são aquelas que dedicam as suas vidas somente a Cristo. É a que serve. Então, nós governamos servindo. Rainhas e sacerdotisas. E aí eu vou para o meu primeiro ponto, né? A ideia que temos a respeito do reino. Quando falamos sobre reino, o que vem na sua mente? Eu já contei um pouquinho, né, do que eu fui, sem querer, né, ensinada, e sou chegada em ver, né? Reis e rainhas, príncipes e princesas, é o que vem na nossa mente quando a gente pensa a respeito de reino. O rei e a rainha, eles moram aonde? Num palácio, num castelo, tem toda uma ostentação, nós vemos os bens, as riquezas, as roupas luxuosas, as joias preciosas, calçados, os banquetes, as festas, os bailes, as pessoas servindo às autoridades. Quando nós pensamos em reino, é isso que nos vem à mente, porque essa é a cultura que nós temos. E não está errada, porque um dia nós vamos viver isso mesmo. Nós vamos viver dessa forma. Eu sempre gosto de falar, né? Nós temos vestes reais.
Esses dias eu falei isso para os alunos no colégio, eles olharam. Eu falei, como que vocês estão se vendo? Eles falaram assim, a gente está aqui de uniforme, todos nós uniformizados. Né? Eu com o uniforme da capelania, eles com o uniforme escolar. Eu falei, o mundo terreno, nós enxergamos isso. Só que nós vivemos num mundo terreno e nós temos um mundo espiritual ao mesmo tempo acontecendo. E Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê como nós estamos vestidas aqui nessa noite. Né? Calça jeans, jaqueta jeans, echarpe, um casaco, um laço, né, de óculos. Deus não nos vê assim. Deus, quando Ele olha para nós, Ele nos vê com os vestes reais, com as nossas coroas. É dessa forma como Deus nos vê. E muitas vezes a gente não consegue visualizar isso, né? A gente não consegue visualizar, imaginar esse mundo espiritual como ele é. Onde se assenta o rei e a rainha? No trono. Né? Então, nós temos toda essa visão. Como as pessoas se portam diante de um rei e de uma rainha, quando eles se aproximam de um rei e de uma rainha? O que eles fazem? Eles cumprimentam, né? Mas eles sempre reconhecem aquela autoridade e fazem assim, né? Eu assisti a série Crown, não sei quem assistiu, né? Mesmo, né, o rei, o Philip, né, esposo da rainha Elizabeth, todas as vezes ele ia falar com a mulher dele, né, porque ela era, né, e ela é chamada o tempo todo de a coroa, porque é ela quem leva a coroa do reinado ali, né? Então, a mensagem cristã, ela tem problema com o reino. Por quê? Porque nós temos essa visão de reino. E aí eu vou para o meu segundo ponto. Como é o reino de Jesus? O reino de Jesus, o processo é inverso do que nós estamos acostumados. As coisas parecem não se encaixar com o que pensamos a respeito do reino. Não conseguimos entender o que reinar realmente significa. Nós vemos lá várias pessoas, né, servindo o rei. Vai preparar um banquete, né? Tá todo mundo corre para lá, corre para cá, limpa a prataria, vê se o tapete está limpo, a mesa, a toalha está bem estendida, toda a decoração está bem feita, né? Os convites foram bem elaborados, a lista de convidados, né? A roupa impecável para eles vestirem, separada as joias, separada a coroa. E nós não conseguimos entender o que é reinar. Reinar não é ser servido, mas servir, dedicar sua vida somente a Cristo e aos outros. Eu quero pedir para a Ju colocar lá o nosso terceiro texto, Lucas 22, 27, diz assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então, segundo Jesus, ele falando, né, o maior não é aquele que está sentado à mesa, mas é aquele que serve. Quando a gente olha para a nossa cultura que nós temos, né, quem é a autoridade máxima é quem está sentado e sendo servido. E na nossa cultura, como cristãos, o que Jesus ensina para nós é exatamente o oposto, né? Nós não estamos sentados à mesa, né? Jesus, ele não está sentado à mesa, mas ele está servindo. Deixa eu só coordenar minhas folhinhas aqui.
Reinar não significa ser servido. Reinar significa servir o outro. Como que eu sirvo ao outro? Quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino do amor, né? Aqui eu era escravo, aqui eu sou filho. Nós somos filhas de Deus, certo? Então nós temos direito a uma herança. Eu sirvo ao outro com a herança que eu recebi. E é engraçado, né, a gente pensar nisso, porque quando a gente é herdeiro de alguma coisa, a gente recebe uma herança para o nosso benefício. No reino de Deus, não. Eu recebo a herança para servir ao outro. Então, para nós parece meio louco, né? Hoje em dia está muito em moda a palavra, né? Precisamos desconstruir tudo aquilo que foi construído para nós, né, a respeito do reino, da forma como nós olhamos o reino. Mas nós recebemos uma herança para podermos servir aos que estão à nossa volta. Somos constituídas rainhas para servir. A lógica de Jesus é a inversa. O grande é o que serve o menor. Reinar é servir ao outro com a herança que eu recebi, apresentar e levar Jesus a outras pessoas. Isso é reinar. E não é vem a mim, né? Mas é eu ir até as outras pessoas, para eles usufruírem de tudo o que está contido em Jesus. E aí eu tinha pedido de propósito para a Fernanda, né, esse último louvor, porque o que nós somos em Jesus, né? O que você é em Jesus? Tudo que Jesus contém está contido em nós. Ele deu para nós, né? E nos deu sem cobrar nada, né? Nós recebemos de graça tudo que Jesus ele conquistou para nós. Tem um cântico, né, bem de antigamente, né, que fala assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A Rita lembra, né? E eu acho lindo isso, né? Porque que esforço que nós fizemos para receber? Nenhum, né? É a mesma coisa que eu chegar aqui para a Gi, ó. Gi, isso aqui é um presente. O que ela fez para merecer um presente? Absolutamente nada, né? E nós recebemos isso gratuitamente. Então, servir, apresentar Jesus para as pessoas, apresentar a graça para as pessoas, né? Nós vemos tantas pessoas vivendo debaixo da lei, como escravos. Nós estamos aqui no reino do amor. Então, nós temos que apresentar a graça, né, para as pessoas, que elas podem viver livres, elas podem viver libertas. Com responsabilidade, sim, mas sendo livres, né, sem peso nenhum. Servir é ser generosa, é termos generosidade com as pessoas. Servir é praticar o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade. Nós precisamos praticar isso com as pessoas. E praticar conosco também, né? O fruto do Espírito é a mexerica, né? Vamos pegar o exemplo aí da mexerica. Pegou a mexerica, é o fruto do Espírito. E vamos pôr aqui que cada gominho ali representa uma virtude de Jesus. E aí nós temos a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. E nós tem alguns dessas virtudes que elas são para você praticar com os outros. E tem outras que é para você praticar com você mesmo, né? Como o domínio próprio, a mansidão, né?
Eu não tenho, eu pratico mansidão para mim, né? Eu estou diante de uma situação, mas eu preciso praticar a mansidão. Eu preciso praticar a longanimidade, né? Que é a paciência em dobro lá. Né? Nós precisamos praticar isso. E exercer a paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade. E eu dando aula para os alunos, né? Eu trabalhei com eles ano atrasado, frutos do Espírito. E eu fui ver a diferença entre bondade e benignidade, porque eu não conseguia entender. Benignidade é você praticar a bondade. Você vai ser bom, né? Mas a benignidade, ela é a prática da... Sabe que isso não o diminui. Servir vai confirmar a posição que nós temos. Então, servir ele é um ato de nobreza. Né? Eu quero ser nobre. Né? E hoje a gente tem uma sociedade tão distorcida em relação a isso, né? Uma posição, a almejar as coisas. Mas um ato de nobreza é você servir. E aí eu quero entrar aqui, né? Quem são os convidados para entrarem no reino e cear com Jesus? O texto é um pouquinho longo, mas eu li ele na semana passada. Confesso que começou a mexeu muito comigo. E eu quero ver se eu consigo passar isso para vocês também. Porque esse texto, ele fala profundamente a respeito do convite que Jesus fez. Está lá em Lucas 14, do versículo 15 a 24. Né? Diz assim, Lucas 14, do 15 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Era Jesus conversando com os seus discípulos, né? E aí ele fala, né? Feliz vai ser aquele que comer pão no reino de Deus. Então nós somos convidadas a comer pão no reino de Deus. E aí ele entra com uma parábola. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Então, o dono, né, que convidou, né, quem estava dando o banquete, falou assim, falou para o servo: vai lá, avisa a eles, né, que já está servido aqui o banquete. Eu estou aguardando, está tudo pronto. Foi tudo feito com muito zelo, com muito amor, com muito carinho. E eu estou aqui aguardando por eles. E aí segue falando assim, né? A hora não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a se dar desculpas, né? Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Eu te peço, por favor, me desculpe, mas é que eu comprei lá, né, umas terras e eu preciso cuidar delas. Então, agora, a minha prioridade vai ser cuidar dessas terras, então eu não vou poder comparecer na ceia, né? Aí, vamos lá para o outro, né? Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E aí eu fui ver o que são 5 juntas de bois, né? Cada junta são 2 bois. Então, ele tinha comprado 10 bois e ele precisava cuidar. Então, agora ele tinha muito trabalho. Então, ele falou: me desculpa, mas eu não vou poder comparecer lá. E aí, o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Nem desculpa deu, né?
ó, tô casado, então agora, né, tenho que aproveitar aí minha vida de recém-casado, então eu não vou poder comparecer. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, né, bravo, zangado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos. Ruas quer dizer um lugar largo, um lugar onde tem várias pessoas, que as pessoas estão caminhando. E também procura nos becos, procura nas vielas, nos lugares onde não tem muito espaço, mas vai lá, né? E traze para aqui os pobres. Quem eram os pobres? Eram os desamparados. Aqueles que são colocados à margem da sociedade, né? Que são deixados de lado. Os aleijados. Quem era para vir? Os inválidos. Os que já não tinham valor nenhum para a sociedade. Os cegos, aqueles que não veem, né? Aqueles que não conseguem enxergar. E os coxos, aqueles que não conseguem andar. Imagine que ele tinha preparado toda a ceia para que viesse todas as pessoas, né, que ele tinha convidado. A gente sabe que naquela época, né, era uma parábola, mas dentro da parábola a gente tem que ser criativo. Mandou os convites, né, mandou o servo ir lá na casa. Eles tinham recebido os convites. Só que como deu a hora e não apareceu, fala para eles virem para cá. E eles começaram a arrumar as suas desculpas para não aparecerem. E aí o dono falou assim: bom, eu não vou jogar tudo isso aqui fora. E pede lá para o servo ir buscar as pessoas. E as pessoas que ele falou que eram para ser chamadas eram as pessoas menos prováveis para fazer parte daquele banquete, daquela ceia. E as pessoas que a sociedade simplesmente passa e não olha, né? Acaba desprezando. Se a gente fosse contextualizar hoje, quantas pessoas estão sendo deixadas de lado? Né? Nós temos vários tipos de pessoas que estão sendo deixadas de lado por causa de vícios, os drogados, por opção sexual, estão sendo deixados de lado. As pessoas, né, que passaram por um processo de divórcio, muitas vezes a sociedade olha de uma forma diferente. Não, eu não vou aceitar aqui no nosso meio, né? Eu lembro a minha avó, quando ela se divorciou, né, para a sociedade, isso era um caos, né? Porque foi logo no início, né? Primeiro havia a separação, né? O desquite que se falava, né? E para depois passar pelo divórcio, ainda tinha que ficar um tempo para depois poder se divorciar. E era vista assim de uma forma, mesmo minha avó estando dentro da igreja, né? A gente sabe que muitas pessoas acabaram discriminando. Então, são essas pessoas que eram deixadas de lado. Só que daí o servo volta, né? Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda tem lugar na mesa. Ainda tinha lugar sobrando. E aí o dono da festa dá outra ordem agora para o servo. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, pelas estradas. Né? Eu fui ver o que significa esses caminhos. Já saiu da cidade, já não está na cidade, vai lá nas estradas. É igual a gente aqui, né? Desce aqui a Carlos Borges, já vai ali, pega a rodovia e sai por aí afora e começa a chamar as pessoas que estão por lá,
né? Seriam os nossos andarilhos. Chama eles lá. E também, né, e atalhos. Eu vejo aqui atalhos, eu já vou para as estradas de terra, para as bifurcações. Vai lá procurar o pessoal, vai mesmo lá no interior. Às vezes tem alguém lá que não tem contato nenhum, não mora na cidade, está distante. Vai lá, só que ele não pediu para trazer essas pessoas. Ele pediu, traga, né, obrigue essas pessoas a virem. Tragam elas à força, né? Obrigar, empurrar, ameaçar para todos entrarem. Então não era para ninguém ficar perdido, né, da ceia, era para todo mundo vir. E ele fala assim, para que minha casa fique cheia, né? Ele queria a casa cheia das pessoas, porque ele tinha muita comida, ele tinha preparado um banquete muito grande. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados irão provar, né? Nenhum deles provará da minha ceia. Provar. Nenhum deles vai mais ter direito a experimentar, a sentir o gosto, a apreciar a mesa que estava posta, a saborear aquela ceia. Ninguém mais deles teria direito. E quando eu penso nisso, né, olhando esse texto, e eu fico pensando, Deus, obrigada, porque nós somos privilegiados e correspondemos, né, ao chamado de Jesus para a gente sentar na mesa e nós podemos ceiar com Ele. Nós já temos provado disso, né? Quando nós estamos aqui sentadas e ouvindo, sendo ministradas a palavra, nós já estamos recebendo um alimento. Ele não é um alimento físico, né? Ele é um alimento espiritual, mas o nosso espírito está sendo alimentado. Mas vai chegar um dia que nós vamos ceiar com Jesus, né? Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai. E vai chegar a hora que Deus vai dizer assim, filho, chegou a hora, vai lá e busca a minha noiva, né? Busca a minha igreja e a hora que vocês voltarem para cá, nós vamos fazer uma grande ceia. Nós vamos ceiar todos juntos. E eu já estou indo aqui para a minha conclusão, né? Nos reinos do mundo, para que outro possa governar, nós tivemos o exemplo, né? Morre a rainha Elizabeth. Foi colocado o rei Charles no lugar dela. Então, se espera que a rainha morra para que se levante um outro rei, né? E eles chegam, até tem momentos que eles acabam guerreando entre eles, né, para tomar um lugar. Quero tomar um lugar à força para ser o rei, né? Destituir alguém da posição de governo. Nós temos visto aí isso, né? Não em governos onde se tem o reinado, mas nós temos visto aí, né? Implantada uma ditadura. Vamos à força tirar alguém do poder para colocar outro, né? No reino dos céus, um morre para que os outros possam reinar. É o inverso, né? É um reino onde o rei dos reis morre para que a gente possa governar. Nós hoje só reinamos em vida aqui hoje, porque Jesus um dia, ele morreu. Nos outros reinos, né? No reino que nós estamos acostumados, não é assim. Então, Jesus, ele morreu, dando a sua própria vida, para que nós fôssemos, né, transformadas, colocadas na posição
de rainhas e hoje nós podemos governar. Através de Cristo temos acesso ao reino e Ele faz um convite para nós ceiarmos com Ele. Para isso precisamos estar prontas para o banquete. Nós precisamos estar prontas para ceiarmos. Mas primeiro nós vamos fazer o quê? Servir. Para que depois a gente possa usufruir do momento da ceia. É esse preparo que nós temos que ter. Nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos vestir no dia que nós vamos ceiar com Jesus Cristo. Nós não precisamos nos preocupar qual joia que nós vamos usar. Que estilo de roupa, será que minha roupa vai estar boa, não vai estar boa? Né? Por quê? Porque nós já estamos vestidas com as nossas vestes reais. Todas nós, eu falei para vocês, a gente não se enxerga. Nós temos vestes reais e nós temos coroa. Eu já tive uma oportunidade uma vez de ver uma pessoa, eu via a coroa dela. E é uma pessoa que serve outras pessoas. E é algo assim lindo o que eu vi. Uma coroa grande, assim, alta, né? E ela é toda cravejada de pedras preciosas, todas coloridas em tons pastéis, assim, linda, 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 linda. E eu cheguei para ela e falei, ó, eu vi você com uma coroa. E é uma pessoa que serve muito a sociedade de Maringá. E já tive a oportunidade de ver outras vezes mesmo vestes reais, algumas pessoas com coroa. E também já tive a oportunidade de olhar o trono. Né? E se você tem esse desejo, né, peça para Deus, Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Eu, na verdade, nunca pedi, mas, né, e acabei recebendo isso de Deus, gente, com muita humildade no coração, tá? Falando isso. Mas eu não pedi, mas já tive o privilégio de visualizar. E para Deus mostrar para você como eu estou vestida, como o Senhor me vê. E Deus, Ele prepara, né, esse banquete para nós. E nós vamos nos sentar juntos com Jesus Cristo. E nós vamos ceiar com Ele. E eu vou pedir para a Ju projetar o último texto para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu amo a Bíblia e eu amo tudo que tem promessa. E isso é uma promessa de Deus para nós, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Jesus, através daquela parábola, né, o homem bateu, né, na porta dos outros lá. Venham aqui ceiar comigo. Mas eles negaram. Mas todo aquele, né, que aceita o convite de Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos anos eu ouvi esse versículo e vi ele sendo usado, né, como evangelístico. E ele pode ser usado mesmo, né? Jesus abrindo a porta, bata na porta e eu vou entrar. Mas hoje Jesus faz um convite para nós, né? Ele quer ir além. Ele quer, né, fazer assim, ó, eu tenho esse banquete preparado para você. E eu gostaria de convidar você para estar aqui, sentado junto à mesa, participando dessa ceia. Apesar de ser um lanche, daqui a pouco nós vamos ter uma oportunidade, né, de fazermos uma ceia juntas ali, né? Vai ser algo simples, mas nós vamos estar no momento de ceia. E às vezes a gente
não observa, né, as coisas dentro da nossa casa. E nós precisamos olhar cada momento que nós temos a oportunidade de estarmos ceando, né, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, mesmo que isso seja feito num trabalho. Ele é o momento de ceiarmos, né? Toda sexta-feira, por exemplo, cada 2 professores levam um lanche. E a gente tem marcado lá o nosso momento de intervalo da gente lanchar. E aquele momento é um momento de ceia nosso, de estarmos ali na mesa, todos juntos. Parece uma coisa simples, né? Mas é um momento que nós estamos ceando. E Jesus, ele nos convida para nós ceiarmos com ele. E eu queria que você levasse isso. E que a hora que você for servir, né, estar preparada para o banquete, que a gente possa olhar para aquelas pessoas que estão sendo marginalizadas, colocadas de lado, e que ninguém imagina aquela pessoa sentando na mesa e fazendo uma ceia com a gente. É muito fácil para nós, né, chamarmos autoridades, celebridades, para governantes, para se sentarem à mesa. Mas nunca a gente imagina, né, assim, um mendigo, um morador de rua, uma prostituta, tomando a ceia com a gente. E Jesus fala da importância que essas pessoas têm. E isso, na verdade, que acabou mexendo muito comigo, né? O quanto os meus olhos têm se voltado para essas pessoas. Que era para eu poder refletir, né, a respeito dessas pessoas. É fácil para nós estarmos aqui, não estou desmerecendo ninguém, né? Mas o nosso amor, como amadas do Pai, amarmos essas pessoas, isso é servir. Levar o amor de Jesus para essas pessoas. Então, eu queria deixar isso para vocês nessa noite, né? Nós precisamos aprender a amar. E eu coloquei um texto lá, junto no grupo de mulheres, né? Então, quando saiu o nosso convite, e eu pus ali, né? E virou um rema para mim. Palavra rema é aquela palavra que Deus fala em particular com você, né? Porque Ele me amou, eu amo, né? Porque Ele me amou primeiro, eu consigo amar os outros. Está lá em 1 João 4,19. Então, porque Ele me amou, eu amo os outros. Então, que você possa ter essa consciência do quanto você é amada, né? Deus amou tanto a cada uma de nós que Ele foi capaz de dar o que Ele tinha de mais precioso, que era Jesus. E a palavra de Deus fala que a hora que Jesus estava crucificado, Deus, Ele vira de costas porque Ele não consegue olhar o Filho dele pregado na cruz. E foi pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, a gente já sabe disso, né? Mas foi para poder nos tirar, nos transportar de um reino para o outro. E hoje nós usufruímos desse maravilhoso reino de amor e somos vistas e colocadas na posição de rainhas, porque um dia Jesus, Ele deu a vida dele lá. Ele morreu, o Rei dos Reis morreu, para que nós pudéssemos ser feitos rainhas e que nós possamos servir aos outros, né? Ter o nosso olhar voltado para aquelas pessoas que estão sendo colocadas de lado. Às vezes a gente entra, né, numa situação de um hospital e as pessoas lá, fazia muito tempo que eu não entrava no ambiente hospitalar e eu tenho acompanhado o Ivo nas segunda-feiras no culto que é feito lá no Hospital Santa Rita. Pense num hospital que só tem BO. O que tem ali não é nada assim, está tomando um sorinho porque passou mal. São só casos tensos ali, né? E eu falo assim, quantas vezes a gente não tem esse olhar? Em cima disso, né, eu quero lançar
um projeto chamado Carta de Amor. Para que a gente possa se reunir, eu vou passar a data para vocês, dentro da nossa agenda, para a gente poder se reunir um dia, né, uma vez por mês, para nós estarmos escrevendo cartas, lembretes de amor, uma palavra de incentivo, para nós colocarmos para as pessoas que estão hospitalizadas. Nós temos esse acesso aqui através do Mauro, né, no hospital. Nós temos no hospital, na oncologia e na clínica do rim, pessoas que realmente estão ali, né, precisando de uma palavra de consolo, de conforto, de dizer assim, ó, tudo vai dar certo, de orarmos em cima daquelas cartas, né, e que aquelas cartas cheguem ali como cura para a vida daquelas pessoas, né, e que nós possamos iniciar isso, né, projeto Carta de Amor. Nós, mulheres, nos reunimos aqui 1 hora, uma hora e meia, aí cada uma consegue escrever uma carta e a gente poder enviar para essas pessoas. A gente não vai nem saber quem é o destinatário, né? Quem vai estar recebendo. No mês de outubro, nós queremos fazer especificamente para as mulheres, né? Com propósito de Outubro Rosa mesmo, enviarmos para as mulheres. Mas nos outros meses nós vamos enviar para todo o público, né? Adulto e infantil. Ok? Né? Para a gente poder demonstrar. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês nesta noite, né? Nós vamos ter o nosso momento de ceia agora, de a gente poder estar juntos e compartilharmos um pouquinho, né? Nos conhecermos. Temos a Regina, que está primeira vez aqui conosco, participando do culto de mulheres. Veio de São Paulo, transferida para cá, está aqui conosco. Eu não lembro, não gravei teu nome. A Larissa também está aqui conosco, convidada da Diane, cunhada, também está aqui conosco a primeira vez. Então, para nós é um privilégio a gente poder estar aqui, né? Eu quero pedir para você se colocar em pé nessa hora. Eu não sei se a Larissa já teve a oportunidade de conhecer Jesus como o rei da sua vida, de reconhecer que ele morreu pela sua vida também, já? Ok, né? Então, vamos orar, encerrando esse momento aqui, e daí nós vamos lá para a nossa ceia, né? Pai, obrigada por esse dia, obrigada porque nós sabemos que esse dia o Senhor que preparou para nós. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui. Deus, obrigada porque um dia o Senhor sonhou, um dia o Senhor desejou, o Senhor chamou a cada uma de nós aqui à existência. Deus, antes dos nossos pais sonharem, imaginarem, ou mesmo não termos sido planejadas, o Senhor planejou. Deus, nós sabemos que o Senhor tem sonhos, o Senhor tem propósitos com cada uma de nós. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos ama de uma forma incondicional, a ponto do Senhor ter dado o seu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigada, Pai, porque por mais que nós passemos por algum tipo de dificuldade nas nossas vidas, o Senhor prevaleceu, nos fortalecendo, nos fazendo fortes, nos fazendo corajosas, nos fazendo vitoriosas, ó Pai, para estarmos aqui. E em gratidão ao Senhor, nós queremos dizer obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu o que o Senhor tinha de mais precioso, que é Jesus Cristo. Obrigada, Jesus Cristo, porque você não desistiu, você foi até o fim. Mesmo naquela hora que você chama Deus de Pai, mas você não desistiu e não olhou para trás e foi até o fim.
Obrigada, Jesus, porque você ressuscitou. Obrigada porque você está vivo. Obrigada porque você saiu daqui, está sentado à destra de Deus Pai, está sentado com o nosso Pai ao lado dele. Mas você não nos deixou sozinhas e perdidas aqui, mas você nos deu o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso companheiro, que é o nosso amado, que é o nosso amigo que nós podemos contar. Obrigada, Espírito Santo, porque você está aqui, você está junto de nós, você nos acompanha todos os dias, e todos os dias você nos traz à memória quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor olha para nós através de Jesus Cristo. Obrigada porque você nos vê com os vestes reais, com coroas, ó Pai, com o nosso cetro na mão. E obrigada porque o Senhor prepara um banquete para nós, para um dia nós nos assentarmos e ceiarmos com o Senhor. Obrigada porque nós somos amadas. Obrigada porque nós aprendemos que nós, como filhas do Senhor e como rainhas posicionadas, nós vamos servir as pessoas. E obrigada, Pai, porque não há nada em nós, mas há tudo em nós através de Jesus Cristo. Obrigada pela vida de cada uma e obrigada por cada lar aqui representado. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família. Deus, obrigada porque nós não temos tido falta de nada. Obrigada porque o Senhor tem guardado a nossa família em segurança. Deus, se há necessidade de cura, nós declaramos que a cura já chegou. Se há necessidade de uma vida financeira, ó Pai, abundante, nós declaramos que essa abundância chegou. Nós declaramos, ó Pai, que se há necessidade, ó Deus, de saúde emocional, nós declaramos que a saúde emocional, ela já foi restaurada, cada um já recebeu a sua cura emocional. Enfim, Pai, cada área, de cada necessidade que minhas irmãs têm aqui, que eu tenho, nós agradecemos ao Senhor, porque nós somos privilegiadas e nós já recebemos isso através de Jesus Cristo. E por isso nós dizemos, obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Nós amamos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Permaneçam abençoadas e vamos lá para a nossa ceia.